Cassete 3, pista 5. O festivo sentimento que despertam os sinos de Natal é produzido por causas cósmicas ativas nesta época do ano, e a estação atual é verdadeiramente santa, como agora veremos. Os que estudam a ciência das estrelas consideram os signos do zodíaco um conjunto sonoro cósmico, cada signo vibrando com um atributo particular. Como as órbitas em marcha circulam em caleidoscópica procissão de signo a signo numa combinação sempre variável, os acordes da harmonia cósmica, conhecidos pelos místicos como a música das esferas, emitem um eterno hino de oração e glorificação ao Criador. Esta não é uma ideia fantástica, mas um fato real, perceptível ao vidente e capaz de ser demonstrada aos pensadores pelos seus efeitos. A harmonia das esferas não é um som monótono, varia dia a dia, mês a mês, conforme o Sol e os planetas cruzam signo após signo em suas órbitas. Há também épocas de variações anuais devido à precessão dos equinócios. Há uma infinita variedade na música das esferas, como realmente deve ser, pois esta constante mudança de vibrações espirituais é a base da evolução física e espiritual. Se cessasse por um só instante, o cosmos converter-se-ia em caos. Como demonstração, observemos a natureza e a qualidade da vida de amor que flui pela estrela de Cristo, o Sol, quando o beligerante signo de Áries, o Carneiro, transita na primavera. O amor sexual é a nota-chave da natureza. Todas as energias são aplicadas na geração e, assim, predominam as inclinações passionais. Comparemos isto com o efeito do Sol em dezembro, quando se acha focalizado através do benevolente Sagitários, regido pelo planeta Júpiter. Seus raios conduzem à religião e à filantropia, o ar vibra com a generosidade, e a vida de amor da estrela Cristo encontra sua mais alta expressão neste signo análogo. Externamente reina a tristeza do inverno, hemisfério norte, pois o símbolo visível da luz do mundo obscureceu-se. Mas, na noite mais escura do ano, os cânticos de Natal evocam uma pronta resposta aos sentimentos do Natal, que nos tornam todos irmãos, filhos do Pai que está nos céus. Possa a mística música dos cânticos de Natal despertar as cordas mais ternas do seu coração, e possa a nota-chave da alegria ser exaltada em cada um de nós durante o próximo ano. Estes são os votos de Natal de todos os que trabalham em Mount Ecclesia. Carta número 26, janeiro de 1913. Serviço aos outros durante o próximo ano. Faz frio no hemisfério norte. O vento boreal mantém gelados a terra e o mar. Mas, em nenhum outro momento do ano, o coração dos homens fica tão terno. Feliz Natal e Feliz Ano Novo são as palavras de saudação e as manifestações de boa vontade que mais se ouvem por todos os lados. Para a maioria das pessoas, são simplesmente palavras atiradas ao vento. Mesmo assim, criam uma atmosfera de bondade que é muito mais importante do que possamos perceber. O mundo seria muito mais harmonioso se esses cordiais votos fossem constantes durante todo o ano, em vez de ficarem restritos a essa época. Se os desejos fossem cavalos, os pedintes os montariam, diz o provérbio. E, a menos que os nossos atos sejam dirigidos para a realização de nossas aspirações, o benefício será nulo. Diz-se que certa região do inferno está repleta de boas intenções, como as formulam os homens bem-intencionados. Mas o mundo precisa mais de trabalho do que de simples desejos. O mês passado pedi-lhes que se unissem a mim em oração para o êxito da Fraternidade Rosa Cruz na elevação do mundo. E recebi muitas cartas assegurando-me que os trabalhadores na sede mundial contam com as constantes preces dos estudantes. Conhecemos a força da oração. Sem esse apoio amoroso, não poderíamos ter suportado o enorme esforço físico e mental correspondente ao nosso extraordinário desenvolvimento. Mas, alguns milhares de colaboradores são como gotas num copo, em comparação aos milhões que estão buscando a luz. Cristo disse: aquele que for o maior entre vós,
seja o servo de todos. O valor de um homem mede-se pelos seus serviços à comunidade. Isto também se refere a uma associação, e como existe grupo de pessoas que nela trabalham, sua eficiência como um todo depende do interesse e do entusiasmo de cada um dos seus membros, individualmente. Todos temos um compromisso para com os irmãos maiores pela luz que temos recebido, e é nosso dever sagrado fazer com que essa luz brilhe para que outros possam desfrutar do nosso grande privilégio, não negligenciando outros deveres. Por conseguinte, eu peço a ajuda pessoal de todos para elaborar uma campanha sistemática que difunda mais intensamente os ensinamentos Rosa-Cruzes durante o próximo ano. No entanto, esta campanha deve ser feita com a máxima discrição. Lembremo-nos que não devemos perturbar ou alterar as convicções daqueles que estão satisfeitos com seu modo de pensar, mas, se souberem que alguém está procurando uma solução para o problema do mistério da vida, mandem-nos o seu nome para que possamos enviar-lhe a nossa literatura. Seu nome não será mencionado até que sejamos autorizados a fazê-lo. Teremos imenso prazer em fornecer-lhe folhetos contendo informações acerca da Fraternidade Rosa Cruz, como estão impressos no verso dos nossos cartões postais. Desta forma, poderemos gerar interesse, abrir caminho para novas indagações, ter êxito ao levar a luz para aqueles que a procuram, e isso reverterá em nosso benefício eterno. Ajudando nosso irmão em seu desenvolvimento, ajudamo-nos igualmente. Possam o progresso espiritual e o crescimento da alma marcar cada dia do seu próximo ano. Carta número 27, fevereiro de 1913. Siegfried, o que busca a verdade. Da mesma forma que damos aos nossos filhos livros ilustrados que contêm lições morais que não podem compreender intelectualmente, assim também os guias divinos da humanidade infante usaram mitos para ensinar as grandes verdades espirituais que germinaram durante eras inconscientemente em nós, mas que foram, sem dúvida, fatores poderosos em determinar a direção do progresso humano. Dificilmente entendemos que o mito de Fausto encerre o grande problema da maçonaria e do catolicismo e indique a sua solução final, mas veremos em futuras lições que isto é verdade. No momento, vou referir-me ao grande épico nórdico, o Anel dos Nibelungos, para demonstrar como a grande verdade, quem busca a verdade deve abandonar pai e mãe, como fizeram Jesus e Irã Abif, foi ensinada aos filhos da névoa. Nibel é névoa e Ungen é filhos, que viveram na nebulosa atmosfera de Atlântida. Mais tarde considerarei esta lenda mais apuradamente. Wotan é o chefe dos deuses, que estão sempre em guerra com os gigantes. Eles construíram uma fortaleza chamada Valhall, para onde as valquírias, filhas de Wotan, levavam os fiéis que tinham caído nos campos de batalha defendendo a fé. A verdade perdeu o seu aspecto universal quando seus guardiães a enclausuraram e a limitaram. Mas Wotan tinha outros filhos que amavam tão ardentemente a verdade que fugiram de Valhall para serem livres. Eles estavam armados com uma espada chamada Filha da Aflição, representando a coragem do desespero, com a qual o rebelde se escuda contra credos e dogmas, atira ao vento o convencionalismo e sai em busca da verdade. Wotan envia seus pupilos atrás dos fugitivos e convida Brunilda, a valquíria que representa o espírito da verdade, para que os ajude a matá-los. Ela recusa, e Wotan, que se tinha tornado invisível, investe com sua espada contra o seu valente filho Sigmund, que foi morto em luta desigual. A igreja dominante não vê com complacência a divisão de seus filhos. Até prostituiu o espírito da verdade para que sua vontade fosse cumprida, e quando fracassou, empregou meios sutis para atingir os seus objetivos. Suas intenções eram boas, mas degeneraram. Quando Wotan colocou Brunilda, que estava em pranto diante dele, para dormir sobre uma rocha rodeada de fogo, disse-lhe que ela não despertaria
até que aparecesse alguém mais livre do que ele. A verdade não pode ser encontrada numa religião cuja doutrina seja dogmática e inflexível. Quem a procura deve estar livre de compromissos de fidelidade com qualquer outra. Assim é Siegfried, que significa aquele que através da vitória alcança a paz. O filho do assassinado Sigmund e de sua esposa e irmã Sieglinde. Esta morreu ao dar-lhe à luz. Por isso está livre de pai, de mãe e de todos os laços terrenos, pois o seu único bem herdado é uma espada partida, a filha da aflição. Criado entre os Nibelungos, a humanidade comum, ele pressente sua divindade e irrita-se com as limitações de seu ambiente. Seu pai adotivo, Mime, é um hábil ferreiro, mas todas as espadas que forjou foram destroçadas ao primeiro golpe do jovem gigante. Por muitas vezes tentou forjar a espada filha da aflição, mas fracassou, pois nenhum covarde pode fazer tal coisa. Enquanto temermos a igreja, a opinião pública ou qualquer outra coisa, não nos podemos libertar. A coragem do desespero vence o medo, e Siegfried, finalmente, forja a espada com a qual mata Fafnir, o dragão do desejo que se estende sobre os tesouros da terra, e Mime, seu pai de criação, a natureza inferior. Então, sente-se absolutamente livre. Um pássaro, a voz da intuição, fala-lhe de Brunilda, o belíssimo espírito da verdade que pode ser despertado por alguém destemido e livre. Siegfried segue o pássaro da intuição para essa conquista, mas Wotan, seu antepassado, procura detê-lo com sua lança, que representa a força do dogma sob a qual a espada que Siegfried leva em sua mão uma vez partiu-se. Esta espada é mais forte desde que Siegfried a forjou, e a lança de Wotan é mais fraca desde o primeiro golpe, pois o dogma sempre enfraquece quando combatido. Siegfried, aquele que é livre e destemido, quebra a lança de Wotan, e prosseguindo seu caminho através do fogo até a rocha da Valquíria, envolve o belíssimo espírito da verdade num amoroso abraço e desperta-o com um beijo. Desta forma, o mito antigo diz ao que busca a verdade o que é necessário fazer para encontrá-la. Devemos deixar pai e mãe, os credos, os dogmas, os convencionalismos, as opiniões preconcebidas. Despirmo-nos dos desejos mundanos. Nunca recear os conflitos com as autoridades estabelecidas, mas seguir a voz interna através do fogo. Então, poderemos encontrar a verdade. Por isso, os Rosacruzes insistem para que todos os que vêm a eles à procura de profundos ensinamentos devem estar livres de compromissos com outra escola e não devem sentir-se manietados por qualquer juramento. A promessa que fizeram, eles a farão a si mesmos, porque a liberdade é o que a alma possui de mais precioso, e não há maior crime do que escravizar, seja de que forma for, um ser humano. Possamos permanecer fiéis nesta herança sublime e resistir valentemente a qualquer fato que nos prive deste direito sagrado. Carta número 28, março de 1913. A incorporação e os planos futuros da fraternidade. Este mês tenho várias comunicações importantes a fazer, e para tal usarei a carta mensal. Devem estar lembrados de que no ano passado, na série de lições intituladas Nosso Trabalho no Mundo, falei da incorporação da Fraternidade Rosa Cruz e de constituir um conselho diretor para a direção de suas atividades. Assim, tudo pertencente à obra poderá ser preservado dentro de seus propósitos altruístas pelos séculos vindouros. Tal incorporação foi realizada estritamente de acordo com as leis da Califórnia, e a fraternidade possui agora uma posição legal no mundo. O local da sede, com os edifícios que a constituem e todo o material e utensílios necessários para a continuidade de seu trabalho, são de propriedade exclusiva da fraternidade e estão a salvo de qualquer ambição individual. Isto aliviou um pouco a carga sobre os meus ombros e os de Mistress Handel.
Juntamos os donativos e contribuições feitos à fraternidade, que variam desde um simples selo de correio a modestas importâncias em dinheiro. Até agora, não recebemos grandes quantias. Com esses exíguos recursos cuidadosamente empregados, estabelecemos os alicerces de algo tão imensamente grande que está muito além de minha capacidade de narração. Cada um, com sua contribuição voluntária, ajudou Mount Ecclesia sob o ponto de vista material. Ela é de todos, e de todos continuará sendo, pois nem Mistress Handel nem eu temos o menor interesse em valores ou propriedades terrenas, mas apenas a glória pelo inestimável privilégio de termos sido úteis. É evidente que muito mais é necessário para que o trabalho possa florescer ao máximo, mas estamos seguros da assistência dos irmãos maiores. E confiamos que, quando estivermos prontos para alcançar um desenvolvimento maior, prestando serviços a que está destinada a Fraternidade Rosa Cruz, as coisas necessárias chegarão. Entretanto, continuamos trabalhando dia após dia com os meios que temos atualmente ao nosso alcance, pois assim, e somente desse modo, podemos ser merecedores a um serviço maior. É também uma grande satisfação informar que, embora não tivéssemos de início grande ajuda, conseguimos reunir agora nesta sede um grupo de auxiliares capazes e fiéis. Não obstante o nosso corpo de ajudantes ter duplicado nestes últimos meses, também o trabalho aumentou em todos os departamentos e a atividade é tão intensa como sempre. Devemos recordar que a nossa literatura já mencionou que ciência, arte e religião divorciaram-se nos tempos modernos. Esta separação foi necessária para que cada uma pudesse obter o seu completo desenvolvimento. Também dissemos que, assim como a ciência, a arte e a religião foram ensinadas juntas nos antigos templos de mistérios, assim também haverá uma nova união no futuro, porque isto é necessário para o nosso crescimento espiritual. Em junho começará a funcionar uma escola em Mount Ecclesia, para nela ministrarmos esses ensinamentos, com ênfase particular sobre a arte de curar. Prospectos e detalhes complementares serão enviados aos estudantes interessados, mediante solicitação feita a esta sede. As despesas serão cobertas pelos donativos que nos enviarem. Carta número 29, abril de 1913. Maçonaria, comaçonaria e catolicismo. No final da lição do mês passado, referimos-nos a algumas pessoas que são praticantes da maçonaria mística, e isso poderá parecer que fazemos parte de uma comaçonaria. Devemos dizer enfaticamente que não é esta a realidade, embora, por princípio ético, nunca tenhamos falado depreciativamente de qualquer movimento legítimo. Em particular, temos advertido constantemente os nossos estudantes contra a religião oriental, porque é perigosa para o mundo ocidental, ainda que perfeitamente adaptada ao Oriente. A comaçonaria é o resultado do crescimento de uma sociedade promulgadora do hinduísmo. No inverno de 1899 a 1900, a presidente daquela sociedade esteve em Roma, e uma das suas auxiliares encontrou, acidentalmente, os ritos maçônicos na biblioteca do Vaticano. Ela copiou-os sem autorização e deu-os à sua superiora, que, por sua vez, acrescentou neles um grau extra. Estes são agora os ritos da comaçonaria. As afirmações anteriores são fatos que podemos provar, mas deixamos os nossos estudantes em liberdade para que tirem as suas próprias conclusões sobre a eficiência ética e os poderes de desenvolvimento anímico que pode possuir um movimento baseado em ritos obtidos deste modo. Além disso, ainda que nós saibamos positivamente que os ritos vieram de Roma, duvidamos que uma pessoa pudesse iludir a vigilância que há naquela biblioteca. Acreditamos que ela tenha agido inconscientemente pelas mãos do Vaticano. Assim, a comaçonaria é tanto indiana como católica em sua origem. Não é reconhecida pelas corporações maçônicas regulares, apesar do que possam alegar os seus fundadores. No final da lição sobre maçonaria e catolicismo,
Resumimos os pontos correspondentes às suas relações cósmicas com o objetivo de extrair a essência do ensinamento. Agora, a última palavra, a quinta essência do nosso argumento. A palavra franco-maçom deriva do vocabulário egípcio Freemason, filhos da luz. Essas palavras foram originalmente empregadas para designar os construtores do templo de Deus, a alma humana. Católica significa universal e originalmente foi empregada para diferenciar a abrangente religião mundial, o cristianismo, das religiões de raça, como o hinduísmo. O sangue é o veículo do espírito, e sob o regime de Jeová e dos espíritos de Lúcifer, contaminou-se com o egoísmo. Tanto a maçonaria como o catolicismo anseiam purificar o sangue e estimular o altruísmo. A maçonaria ensina o candidato a conquistar a sua própria salvação. O catolicismo deixa-o dependente do sangue de Jesus. Os que usam o método positivo tornam-se naturalmente almas mais fortes. Portanto, a maçonaria deveria ser preferida ao catolicismo. Carta número 30, maio de 1913. O papel do mal no mundo. Na lição do mês passado, vimos o valor da dissonância na música e também o papel correspondente à maldade no mundo, isto é, enfatizamos, por contraste, a beleza e a harmonia do bem. Assim, à primeira vista, pode parecer que o mal aparente tenha sido designado por Deus, o autor e arquiteto do nosso sistema, como se ele fosse o responsável por toda a dor e sofrimento que a humanidade suporta. No entanto, não é assim. Na verdade, a Bíblia diz que os Elohim, que foram seus agentes, viram que o universo era bom quando o trabalho terminou. O nosso livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos e as conferências números 13 e 14 do livro Cristianismo Rosa Cruz explicam detalhadamente o relato da Bíblia, isto é, como o mal aparente veio a nós através dos espíritos de Lúcifer, e quando esse mal penetrou na Terra, as forças que trabalham para o bem o utilizaram para uma finalidade benéfica, para alcançar um bem mais elevado, o que não teria sido possível sem esse fator. Na última parte da época lemúrica e nos primeiros tempos dos Atlantes, o homem era puro e inocente, o dócil pupilo dos anjos guardiães que guiaram todos os seus passos pelo caminho do desenvolvimento. Ele não possuía a razão, que era desnecessária, pois só havia um caminho a seguir, e, em tal situação, não havia escolha. Os senhores de Vênus foram enviados para estimular a bondade, o amor e a devoção. Se os fatores perturbadores e maléficos não existissem, esta terra continuaria a ser um paraíso, e o homem teria permanecido nela como uma belíssima flor. Dor, tristeza e doenças seriam desconhecidas. Sob o regime dos anjos lunares e dos senhores de Vênus, o homem automaticamente cresceria bom e sábio, pela simples razão de não ter tido outra alternativa. Quando os espíritos de Lúcifer abriram-lhe os olhos para outra direção, e os senhores de Mercúrio inculcaram-lhe a razão para guiá-lo, ele tornou-se potencialmente maior que ambos, como exigido àqueles que seguem o caminho espiral da evolução. Equipado com as faculdades de escolha e da razão, é prerrogativa gloriosa do homem elevar-se até o pináculo da maior perfeição possível neste esquema evolutivo. Por isso, Cristo disse: aquele que acreditou em mim, as coisas que eu faço, ele as fará também, e ainda maiores. Aprendamos pelo mito de Fausto a seguir os passos dos nossos instrutores, empregando o aparente mal para alcançar um bem maior. Aprendamos a não ser vencidos pelo mal, mas a vencê-lo e transmutá-lo em bem. Existe um provérbio que diz: aquilo que é o melhor. Se isto fosse verdade, não haveria incentivo para lutar por algo superior, melhor ou maior. As palavras do Salvador encorajam-nos para adiante, e as lendas, como a do mito de Fausto,
ensinam-nos um modo de usar as forças aparentemente destrutivas e subversivas. A quem muito é dado, muito será exigido. Os estudantes da Fraternidade Rosa Cruz, que recebem os avançados ensinamentos da sabedoria ocidental, estão especialmente compromissados a fazer os maiores esforços nesse caminho. Possamos trabalhar com todas as nossas forças para chegar à altura de tão grande privilégio. PS. Tivemos a adesão de muitos estudantes novos desde que pedimos preces diárias para os irmãos que trabalham nesta sede. Assim, sentimos que será útil voltar a reiterar o pedido de que sejamos incluídos nas suas orações diárias, para que a sede da Fraternidade Rosa Cruz possa tornar-se um centro espiritual muito eficiente. Como sabem pelos prospectos enviados, estamos prestes a abrir a Escola de Cura e, neste passo importante, sentimos como nunca a necessidade da graça divina. Ajudem-nos para que possamos ser bem-sucedidos. Carta número 31, junho de 1913. Cristo e sua segunda vinda. Um dos pontos principais desta lição mensal, que diz respeito a interpretações equivocadamente difundidas, é a que se refere à vinda de Cristo e ao veículo que ele usará. A Bíblia transmite-nos isto de forma perfeitamente clara, e os ensinamentos da sabedoria ocidental dos Rosa Cruzes estão completamente de acordo com ela. Daí, nossa opinião diferir radicalmente da concepção comum sobre a matéria, tanto a da maioria dos cristãos, como a dos que, involuntariamente ou por outras razões, exaltam falsos cristos para enganar os incautos. É de vital importância que os alunos da escola ocidental compreendam muito bem este assunto. Por isso, reiteramos resumidamente os pontos principais dos ensinamentos Rosa Cruzes contidos no livro Conceito Rosa Cruz do Cosmos e em alguns outros. Cristo é o mais alto iniciado do período solar. A Terra era então formada de matéria de desejos, e seu corpo mais denso foi formado dessa matéria. Ninguém pode formar um veículo material que não tenha aprendido a moldar. Por isso, o Espírito Cristo trabalhou com a nossa humanidade de fora da Terra, da mesma forma que os espíritos grupo guiam os animais, até que Jesus abandonou seus corpos vital e denso no batismo. Então, o Espírito Cristo desceu e entrou nesses veículos, levando fisicamente o seu ministério aos homens, até que o corpo denso foi destruído no Gólgota, quando ele se tornou o espírito interno da terra. O corpo vital de Jesus foi posto de lado para esperar o segundo advento de Cristo. Cristo advertiu-nos contra os imitadores, mas surge a questão: como poderemos conhecer o falso do verdadeiro? Paulo dá-nos a este respeito uma informação definida, e, se nós a considerarmos, estaremos a salvo de qualquer decepção. Paulo diz, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 50, que a carne e o sangue não podem herdar o reino do céu. Insiste que este corpo será mudado à imagem do próprio veículo de Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 21. E em 1 João, capítulo 3, versículo 2, encontramos o mesmo testemunho. Está perfeitamente claro que qualquer um que venha em corpo físico proclamando que é Cristo é demente, um ente digno de compaixão, ou um impostor, merecedor de nosso escárnio e reprovação. Também não nos deixou na ignorância acerca da natureza do veículo no qual encontraremos Cristo e de que seremos como Ele. Na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, é-nos dito que encontraremos o Senhor no ar. Portanto, nós forçosamente teremos que possuir um veículo de uma textura mais delicada do que a do nosso corpo denso atual. A transformação necessitará ainda de séculos para que a maioria dos homens a possa alcançar. Fim da pista 5. Vire a cassete para a pista 6.